Vamos lá, pessoal. O objetivo dessa aula é apresentarmos os padrões e as principais características dos processos de revolução industrial atrasadas, né? Só relembrando, as revoluções industriais atrasadas são aquelas que ocorrem na etapa concorrencial do capitalismo, né? As revoluções industriais atrasadas ocorrem em duas ondas. Estamos falando ali basicamente 1850, 1890, mais ou menos, um grande período, né? A primeira onda, Estados Unidos, Alemanha e França. A segunda onda, Japão e Rússia, né? Já numa transição para a etapa oligopolista do capitalismo. Então, antes de apresentar esse padrão e as principais características do desenvolvimento como um todo, depois a gente entra na discussão dos países, a gente precisa dar um passo para trás, um passinho para trás pequeno, e apresentar brevemente, só retomar o conteúdo que já foi discutido em História Econômica Geral, né? As características, o padrão mais ou menos amplo de formação da Revolução Industrial originária, né? Para a gente estabelecer alguns contrapontos e entender depois como que a divisão internacional do trabalho forjada pela Inglaterra gerava uma certa complementaridade restrita que, em condições muito específicas, em condições socioeconômicas muito específicas, desses países da primeira onda viabilizaram seu processo de industrialização. Então, dando um passinho um pouquinho para trás, né? Para a consolidação da Revolução Industrial originária, como a gente já discutiu no vídeo anterior, algumas características do capitalismo, então em consolidação e nascimento, a gente tinha alguns pré-requisitos, né? Havia a necessidade, só retomando, né? Havia a necessidade de consolidação de um Estado nacional forte, associado ao capital muito fortemente, para ser um vetor viabilizador do processo de extroversão desse capital também, para ser um vetor viabilizador do processo de reprodução em escala ampliada desse capital na dimensão interna e na dimensão externa. Então tinha a necessidade de consolidação de estados nacionais fortes associados à reprodução em escala ampliada do capital. Primeiro ponto, para a consolidação da Revolução Industrial originária. Vale lembrar, parênteses, que depois, quando a gente for discutir as revoluções industriais atrasadas e a transição para o capitalismo oligopolista, a gente vai observar que o acirramento da competição interestatal, a partir dessa mesma lógica, vai ser o motor cada vez maior dos processos de industrialização subsequentes na etapa oligopolista do capitalismo. Estamos falando basicamente dos processos tardios, né? Com ênfase nos países asiáticos. Então, o componente interestatal, da concorrência interestatal, vai ser um elemento fundamental para as revoluções industriais tardias. Fecha parênteses. Aqui a gente está debatendo ainda alguns pré-requisitos para a Revolução Industrial originária. Daqui a pouco avançamos no circuito lógico. Então, eu tenho uma necessidade de associação entre Estado e capital, no sentido de se forjar e criar as bases para o nascimento e para a extroversão desse capital, integrado, inclusive principalmente numa expansão internacional. Também é necessário que haja uma dupla revolução na dimensão produtiva interna. Eu preciso observar a coexistência entre uma revolução na dimensão agrícola e na dimensão industrial nascente. Então, tanto o setor agrícola quanto o setor manufatureiro, Putting Out System, manufatura e depois maquinofatura, precisam reagir aos estímulos
derivados da expansão em escala ampliada do capital e se transformar e se revolucionar. Eu preciso ter transformações nas formas de produção, de organização, nessas duas dimensões coexistentes e andando na mesma direção de consolidação do capital industrial, subjugando as outras dimensões, né? Em paralelo a esse processo, observam-se, é necessário observação de transformações na estrutura social. Eu preciso quebrar o imobilismo tradicional, eu preciso introduzir uma ordem de livre concorrência entre atores e indivíduos, eu preciso reorientar a forma de remuneração, eu preciso reorientar a forma de reprodução, inclusive, social. Então, estamos num cenário de transição, né? Preciso quebrar regras, padrões, formas de comportamento característicos de uma economia que vem da transição do feudalismo para o capitalismo. Isso leva em consideração reorganizar corporações de ofício, reorganizar a estrutura social, de mobilidade, reorganizar os valores da sociedade e reorganizar como todas essas transformações vão ser, no fundo, subjugadas à lógica de reprodução em escala ampliada do capital, né? No fundo é disso que a gente está falando. Preciso, então, também que haja uma transformação permanente integrada entre a dimensão da produção e a dimensão da circulação. Esses são alguns pré-requisitos mais amplos, né? Quais são os... Tudo isso, obviamente, passa por um apoio do Estado gigantesco em suas mais diversas dimensões, inclusive, talvez, principalmente militar, passando, inclusive, pela extração gigantesca de excedente a partir do controle inglês indireto do tráfico negreiro, né? Qual que é o circuito lógico? Circuito lógico dessa revolução industrial, né? Como que eu organizo todas essas dimensões, né? Só estamos aqui retomando, trazendo um panorama a partir para a gente entender a lógica dessa revolução industrial originária inglesa, para depois entendermos como essa revolução industrial originária inglesa vai forjar uma divisão internacional do trabalho que, a partir de uma complementaridade restrita, vai levar à possibilidade de um espraiamento da revolução industrial para um conjunto muito pequeno de países. Tudo isso na nossa discussão mais ampla de estratégias de desenvolvimento econômico, né? Então, o circuito lógico é mais ou menos o seguinte: a gente pode olhar para diversas dimensões, né? Hierarquicamente, aqui eu não estou com uma pretensão de apresentar qualquer superioridade entre uma delas, né? Mas só para a gente estabelecer a lógica entre diversas dessas dimensões, né? Eu tenho um mercado externo, no caso inglês, como uma importante fonte de dinamismo. Mercado externo que é criado, obviamente, a partir da lógica do Império Inglês, onde o sol nunca se põe, a partir de uma violência econômica e extraeconômica muito forte, principalmente com relação à Índia. Ou seja, eu tenho uma extração de excedente a partir de uma lógica colonialista muito maléfica às colônias e muito acentuada. Ok, mas essa lógica traz consigo um incremento no dinamismo, no potencial de dinamismo inglês. Essa extração e essa lógica de integração internacional, buscando expandir as fronteiras de valorização do capital inglês, pressiona o mercado doméstico, ou seja, está indiretamente ligado a um empurrar da dimensão produtiva doméstica em direção a uma revolução. Então, eu tenho estímulos fortes à produção, não confundir com estímulos de mercado, né? Esse é um processo, o mercado é construído a partir de uma ação política forte, deliberada e sangrenta, porque baseada também e fortemente, talvez até principalmente no colonialismo, ele é construído a partir dessa lógica coordenada pelo Estado. Então, a produção doméstica reage. Tem estímulos externos construídos dessa maneira que eu já coloquei, uma reação da produção doméstica.
Essa reação da produção doméstica urbana faz com que haja uma demanda maior pela produção do campo, ou seja, com estímulos de novo paralelos que derivam da expansão internacional. A produção doméstica urbana e a produção doméstica rural reagem, mas só isso é suficiente? Não. É suficiente que elas reajam e se reorganizem e passem por processos de revolução. Então eu tenho a coexistência de uma revolução urbana vinculada à manufatura até a maquinofatura com uma revolução agrícola. Tenho a reação dentro dessas duas dimensões interligadas e capitaneadas por um processo de criação do mercado via externalização liderado pelo Estado. Ok, essa reação na dimensão agrícola e na dimensão da manufatura trazem consigo, estão associadas e dependem, o sentido de determinação é mútuo, de transformações sociais importantes, que por sua vez reorganizam a forma de acumulação de capital. Essa reorganização, essa revolução na dimensão agrícola e industrial, vamos parar e vamos voltar. Essas transformações vão viabilizar um maior poder ainda do capital industrial inglês na esfera internacional, associado à dimensão também financeira e crescentemente e a dimensão militar, é claro, coordenado pelo Estado, mas o capital industrial vai aumentar suas possibilidades de valorização em escala ampliada. Tudo isso porque eu vou ter uma superioridade crescente inglesa na dimensão da produção, dado o seu pioneirismo na Revolução Industrial, o que vai acentuar o processo e, de novo, trazer mais dinamismo, entre muitas aspas, a partir de fora, para se acentuar e consolidar essa Revolução Industrial. Mas quais são as transformações? Lembrar que as transformações na dimensão agrária, na dimensão agrícola e na dimensão industrial têm que estar interligadas. Elas estão interligadas, são concomitantes. Na dimensão agrícola eu tenho os cercamentos, eu tenho uma expropriação, como a gente já discutiu, e a criação do proletário, eu tenho um processo de proletarização, eu tenho uma nova forma de organização que faz com que o trabalho vire mercadoria, a terra vire mercadoria, eu tenho uma reorientação da produção não para o suprimento das necessidades de consumo individuais, dos consumos daqueles que têm acesso à terra, eu tenho uma expropriação, uma incapacidade de reprodução da classe camponesa crescente a partir do acesso aos bens de capital e a terra. Eu tenho um processo de cercamento que vai subjugando cada vez mais o trabalho e a terra uma lógica de produção capitalista. Tem um processo de descoletivização, de reorientação para uma outra forma de produção, com muitos impactos sociais, como a gente sabe, negativos no sentido da expropriação. Essa reorientação também está associada a um conjunto crescente de investimentos vinculados a essa nova forma de reprodução. Eu tenho processos, construções de canais, construções de obra de irrigação, alguma melhora no processo produtivo, tem aumento da produtividade, aumento da capacidade de geração de excedente e uma integração maior, uma subordinação maior dessa lógica da produção agrícola a uma lógica da acumulação coordenada pela dimensão urbana, produtiva, industrial, que também está subordinada a uma dimensão internacional, forjada pelo Estado. Em paralelo a tudo isso, eu tenho uma revolução na dimensão industrial. Eu tenho a transição do putting out system, segmentação das atividades, quase como uma proto-indústria rural, quebra do processo produtivo em algumas etapas, controlado pelos mercadores, que vão distribuir insumos, integrá-los e depois comercializá-los,
utilizando-se da mão de obra rural expropriada, que foi expropriada, utilizando-se desse processo de proletarização. Então, o Putting Out System, o avanço para atividades manufatureiras, ainda não estou falando aqui da grande indústria, da maquinofatura, estou falando da segmentação do processo produtivo em diversas etapas. A partir dessa segmentação, são necessários conhecimentos técnicos da produção muito menores do que aqueles que eram necessários no período de vigência das corporações de ofício. Então, eu tenho uma certa precarização da atividade do trabalho, tanto que diz respeito à exploração e das horas e das condições, mas também uma necessidade menor de um certo conhecimento do processo, que era plenamente dominado pelos artesãos. Aqui, como eu faço uma manufatura, eu estou segmentando etapas, eu desqualifico as atividades que vão ser realizadas pelo trabalhador nessas etapas. Só que toda essa forma de organização faz com que eu tenha uma maior produtividade. Isso traz uma superioridade, e lembrando lá a discussão do Adam Smith, né? Que vai estar aqui na grande indústria, um passo à frente. Isso faz com que eu tenha uma superioridade inglesa muito forte no que diz respeito à concorrência internacional. Tudo isso turbinado pela posse da Índia, a joia The Brightest Jewel of the Crown, a joia mais brilhante da coroa, pela violência na expropriação do excedente e pela centralidade das políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento industrial. Tudo isso eu vou transitando depois para a maquinofatura e essa lógica de superioridade inglesa no cenário internacional se reforça. Esse é o processo o circuito lógico da Revolução Industrial originária. Falamos dos pré-requisitos e o circuito lógico. Legal. A partir dessa divisão, dessa Revolução Industrial originária, a criação de uma divisão internacional do trabalho nova, coordenada pela Inglaterra, claro, que vai criar uma espécie de complementaridade restrita, né? Ou seja, a Inglaterra vai demandar um conjunto grande de insumos por parte de alguns países que têm economias complementares a ela, por parte da região sul dos Estados Unidos, por exemplo, por parte de diversos países da América Latina, é o caso da economia brasileira, indiretamente também, ok. Essa divisão internacional do trabalho comandada pela Inglaterra também vai espraiar, de alguma maneira ou de outra, o dinamismo no mercado internacional. Então, você tem uma demanda por insumos, por commodities em termos atuais, que gera dinamismo em alguns países, certo? Só que só isso é suficiente para avançar na sua industrialização? Não. Esse dinamismo a partir das commodities também vai ser associado a um segundo ponto da complementaridade inglesa. A externalização do capital inglês. O capital inglês busca a valorização em escala ampliada e vai extrapolando as fronteiras inglesas. Vai buscando se reproduzir em escala ampliada em outros locais. É óbvio que captando o excedente. É óbvio que coordenando o processo a partir de uma lógica não nacional. Mas tudo isso está relacionado também a um certo grau de financiamento, em alguns casos de algumas economias, ao investimento em infraestrutura, principalmente ferroviária. Então, olha, tem por um lado uma divisão internacional do trabalho, no qual a Inglaterra espraia o dinamismo. Ela é concorrente, ela é implacável, ela é violenta, ela subordina o processo, ela tenta barrar a industrialização dos países? Sim. A gente vai ver depois com mais detalhes. Ela tenta chutar a escada, naquela lógica do List? Sim. Mas, por outro lado, eu tenho, dadas as características geográficas da economia inglesa, uma demanda por produtos naturais muito forte e um impacto indireto no dinamismo do mercado internacional. Em paralelo, eu tenho os capitais ingleses se externalizando. Isso tem impactos positivos dependendo das situações no que diz respeito à construção material. Claro que vai ter impactos negativos muito
maiores depois no que diz respeito ao controle do excedente e a impossibilidade de se criar economias plenamente nacionais, como diria o Caio Prado, né? Legal. Mas em paralelo a isso, eu também tenho, na verdade, essa complementaridade inglesa vai avançar também, deixa eu retomar aqui, na exportação de alguma parte de máquinas, equipamentos, alguns insumos. Esse é um movimento tênue, né? Ao mesmo tempo que você tenta bloquear o acesso a essas máquinas, meios de capital no primeiro momento, a partir de um certo grau já de consolidação da industrialização inglesa e da necessidade de extroversão dessas empresas, você vai buscando brechas e tendo pressões no sentido de externalizar a oferta dessas máquinas e equipamentos também, que facilita o processo de industrialização de alguns outros países. Então, a complementaridade restrita. Por que ela é restrita também? Porque a concorrência com a Inglaterra em produtos manufaturados é implacável. É implacável. Você não tem capacidade de concorrer em qualquer um desses países de industrialização atrasada com a Inglaterra. Para tal, é necessário utilizar-se de um conjunto de políticas de desenvolvimento muito ativas, como a gente vai discutir daqui a pouco. Ou seja, a Inglaterra, por um lado, tenta chutar a escada, ela é implacável no que diz respeito à capacidade de outros países concorrerem com ela com relação a produtos industrializados. A mesma face, a outra face dessa mesma moeda são alguns países utilizando estratégias nacionais de desenvolvimento, buscando proteger a sua indústria nacional nascente, utilizar as políticas públicas dentro de uma lógica de indústria nascente e tentando contornar os limites impostos pela Inglaterra, certo? Utilizar políticas de desenvolvimento. Quais são essas políticas? Proteção à indústria nascente, incentivo à imigração, incentivo à espionagem, investimento em obras de infraestrutura, políticas de compra pública, o Estado consolidando mercados, proibindo a exportação de produtos não processados para fazer com que eles sejam subjugados, produzidos, tenham um maior valor adicionado doméstico, financiando o processo de industrialização, viabilizando a concentração de capital. Todas essas são políticas já tradicionalmente conhecidas de industrialização nesse momento e no processo de industrialização tardia. Então, os estados reagem. Olha só, é uma complementaridade restrita. Por outro lado, a partir dessas políticas e a partir nacionais, Estados Unidos, Alemanha, França, depois Rússia, Japão em maior grau, né? A partir dessas políticas de desenvolvimento nacional e aproveitando-se da complementaridade restrita com a Inglaterra, o dinamismo na divisão internacional do trabalho, demanda inglesa por commodities, externalização do capital inglês como até um veículo de financiamento e também de financiamento à infraestrutura, externalização de máquinas e equipamentos ingleses. Além disso, você tem uma divisão então internacional do trabalho, o Alonso fala, que de alguma maneira ela possibilita o espraiamento da industrialização por um conjunto muito restrito de países e com políticas de desenvolvimento muito fortes. Mas eles conseguem se acoplar a essa divisão internacional do trabalho comandada pela Inglaterra de forma a captar uma parcela desse dinamismo externo, num cenário de complementaridade restrita, num cenário de disputa cada vez mais intensa, mas a partir desse dinamismo, na questão da exportação, na questão dos capitais, na questão das máquinas e equipamentos, revolucionar as estruturas produtivas internas. Mas por que esses países conseguem fazer isso também, né? Porque eles têm alguns pré-requisitos semelhantes àqueles vigentes na Inglaterra, também estão presentes nesse país. Vamos falar primeiro de alguns pré-requisitos, algumas características, pré-requisitos não, algumas características externas. Externas, depois a gente fala de uns pré-requisitos internos. Quando a gente está olhando aqui nesse cenário de espraiamento da revolução
industrial inglesa para outros países, o que a gente observa? Olha, eu tenho a vigência do capitalismo na sua etapa concorrencial, como a gente já discutiu. O capitalismo na sua etapa concorrencial exigia escalas de produção razoavelmente pequenas, eu não tinha uma associação entre progresso científico e progresso tecnológico, eu não tinha uma associação entre bancos e capital industrial, as políticas de desenvolvimento a partir do Estado eram muito importantes, sim, mas menos do que vão ser posteriormente. O conhecimento era muito tácito, estava tacitamente, com perdão da redundância, nas pessoas. Eu tinha fluxos de mobilidade de pessoas maiores, eu não tinha uma separação entre gestão e propriedade, não tinha formas de concorrência mais complexas. Só retomando, né? As escalas mínimas de produção não eram tão gigantescas, os volumes de capital exigidos não eram tão gigantescos. Nesse cenário, as barreiras à entrada eram menores. As barreiras à entrada eram menores. Nesse cenário do capitalismo concorrencial. Então, olha só como que a gente está juntando o processo. As barreiras à entrada eram menores, dadas as características do capitalismo. Eu tinha uma complementaridade restrita com a Inglaterra. E depois eu vou ver que eu também tenho os pré-requisitos internos, mas a gente chega lá. Nesse cenário desse capitalismo concorrencial, a transferência de tecnologia era menos complexa. O processo de difusão tecnológica produtiva que é lento, que é irregular, que é assimétrico, que é hierárquico, estou usando termos cepalinos, né? Nesse momento, ele vai estar muito menos sujeito à necessidade de desenvolvimento científico. Então, como o conhecimento está nas pessoas, tem um alto caráter tácito, o incentivo ao processo imigratório, os grandes fluxos migratórios, por exemplo, em direção aos Estados Unidos, por exemplo, em direção a outras regiões da Europa, migração incentivada pelos próprios Estados nacionais, junto com espionagens, missões oficiais de espionagem, tudo isso faz com que a transferência da tecnologia, do conhecimento, seja muito mais fácil, aliada aos requisitos menores para avançar na industrialização, né? Ok, então esses são alguns condicionantes externos. Condicionantes internos. Esses países, Alemanha, França, Estados Unidos, tinham um conjunto de características socioeconômicas parecidas com a Inglaterra, pelo menos parcialmente parecidas, né? Claro que há heterogeneidade entre regiões, né? Mas o que eu estou falando aqui, basicamente? É claro que preciso de políticas de desenvolvimento muito sólidas, né? Isso a gente já falou, e vamos destacar depois, futuramente, quando a gente for debater o texto do Chang. Mas o que a gente, do Chutando a Escada, né? O que a gente está falando aqui? Olha, era necessário ter um amplo desenvolvimento do grau de mercantilização da sociedade, era necessário ter uma sociedade com um grau de urbanização já razoavelmente avançado, era necessário ter uma sociedade complexa, com uma divisão social do trabalho já avançada, era necessário ter um Estado nacional consolidado, com mínimas capacidades de financiamento, era necessário uma interligação entre a dimensão rural e a dimensão urbana, era necessário você ter capacidade mínima de criar excedentes e a partir dali reinvesti-lo, era necessário ter pequenos proprietários independentes, no sentido de ter um maior equilíbrio, algum equilíbrio que diz respeito à relação capital-trabalho. Esses países já tinham passado também pelo processo de desenvolvimento, ainda que incipiente, da manufatura, uma transição ali do movimento de putting out system para a manufatura. Então, esse espraiamento não é no vácuo, né? Vale lembrar que, por exemplo, a industrialização inglesa se beneficia muito dos conhecimentos da região da Flandres, da região belga da Flandres. Uma parcela importante da Flandres também está lá no nordeste da França. Então, ou seja, esse movimento que no primeiro momento significava transferir técnicas, artesãos,
capacidade produtiva incentivada pelo Estado lá da Flandres, belga, lá de Liège, de Bruges e de Liège, não, acho que só de Bruges, desculpa, para a Inglaterra, isso também depois se espraia para a França. Então eu tenho um avanço do capital comercial também interessante. Então esses dois pré-requisitos, esse conjunto de pré-requisitos internos, desculpa, e as características externas, dada a complementaridade restrita, vão ser elementos viabilizadores dos processos de revolução industrial atrasadas. Essa é a lógica. Então a gente nessa aula apresentou o circuito lógico da revolução industrial originária e o circuito lógico das revoluções industriais atrasadas. Em seguida a gente discute qual é o padrão da industrialização desses países. Qual que é esse padrão? Vamos lá, o que a gente está falando aqui? Olha, o processo de revolução industrial originária, pensando aqui em termos agora Kalekianos, né? Eu posso segmentar a economia em alguns departamentos, D1, D2, D3, podemos pensar assim. O D3 vai produzir bens de consumo para os trabalhadores. O D2 vai produzir bens de consumo para a classe capitalista. E o D1 vai produzir meios de produção. Certo? O que são meios de produção? Meios no sentido de instrumentos. São insumos, máquinas, equipamentos, insumos e bens de capital, basicamente. Insumos e bens de capital. Então, estou segmentando a economia em D1, D2, D3, né? Produção de insumos, máquinas, equipamentos, ou meios de produção, produção de bens de consumo da classe capitalista e de bens de consumo da classe trabalhadora, certo? A classe trabalhadora, como vocês vão ver depois, um aforisma kalekiano em outras disciplinas, gasta o que ganha. Então ela não tem uma capacidade de autonomamente determinar o processo, de determinar a reprodução capitalista em escala ampliada. Ok, certo? Olhando ali para o caso inglês, a gente observa que o padrão é mais ou menos o seguinte: olha, eu tenho uma liderança desse processo de revolução industrial pelo D2, Departamento Produtor de Bens de Consumo. Eu estou olhando ali, estou agora segmentando em dois departamentos, olha, não coloquei o D3 aqui nessa análise. Insumos e o D2, meios de produção, insumos e meios de produção, D1 e D2, bens de consumo. A gente observa que a revolução industrial originária vem na Inglaterra pelo avanço no D2, fundamentalmente. Claro que tudo isso ocorre ao mesmo tempo, né? Mas hierarquicamente é o D2 que lidera o processo. Ou seja, eu tenho um avanço na indústria têxtil, estou falando da indústria têxtil, a gente sabe a importância das ferrovias, da complementaridade, no avanço na metalurgia, na revolução agrícola, em como todas essas dimensões estão relacionadas, certo? Mas no primeiro momento, estou falando aqui que a indústria têxtil é o vetor desse processo de industrialização. Só que ela só é esse vetor desse processo de revolução industrial porque a Inglaterra ocupa também o mercado mundial. Ocupa violentamente, como a gente sabe muito bem, principalmente a Índia, e consegue captar uma parcela do excedente. Então ela vai revolucionando a sua estrutura produtiva como a partir de um vetor, de um instrumento que vai viabilizar esse processo, concentrado numa lógica de crescimento do D2, Departamento Produtor de Bens de Consumo. Os outros setores que configuram também o D1 vão reagir a esse movimento e vão se interrelacionar. Ok,
a partir ali da segunda onda, da primeira revolução industrial, que eu tenho uma consolidação da estrada de ferro, eu tenho um avanço mais um pouco ali em direção a outras atividades mais pesadas, aí eu tenho o D1 consolidando um pouco mais. Então, a industrialização na Inglaterra, como o professor Carlos Alonso de Oliveira vai mostrar, ela está muito mais consolidada, liderada a partir do D2. Mas os processos de industrialização atrasadas não conseguem se viabilizar a partir do D2. Por quê? Primeiro ponto, tem a lógica de chutar a escada inglesa, uma complementaridade restrita, e o principal, por mais que eu tenha políticas de protecionismo, de protecionistas nacionais, que partam de uma estratégia de desenvolvimento mais ampla, que tenha como objetivo contornar a estratégia inglesa de chutar a escada, por mais que eu tenha esses elementos, a Inglaterra já ocupou o mercado internacional. A Inglaterra, ao já ocupar o mercado internacional, não reserva espaços para esses países. Então, por mais que eu tenha um avanço do punch-out system, da manufatura, do avanço das atividades comerciais domésticas, dos interstícios da sociedade, eu tenho alguma transição ali para uma indústria têxtil nascente nessas regiões, ela cresce. Só que ela é incapaz de revolucionar as estruturas produtivas, incapaz de revolucionar. Então, no circuito lógico, para que eu tenha uma revolução industrial nesses países de industrialização atrasada, Estados Unidos, Alemanha, França, depois Japão e Rússia, com características, especificidades locais de cada um, claro, eu vou ter uma proeminência do D1, do setor produtor de meios de produção. É o D1 que vai liderar, no plano lógico, esse processo de revolução industrial nesses países. Ele tem o desenvolvimento do D2, sim, mas ele é incapaz de, sozinho, levar uma revolução industrial. Por quê? Porque eu já tenho o mercado internacional ocupado pela Inglaterra. Só a industrialização originária inglesa foi conseguindo avançar gradativamente a partir do setor produtor de bens de consumo, o D2. As outras não, vão precisar dar saltos, transformações, rupturas não lineares. Ou seja, a partir daqui, podemos até remeter um pouco a ideia do Rosenstein-Rodin, que a gente vai discutir depois, né? Que é a ideia com mais detalhes, a gente já apresentou brevemente. A ideia do desenvolvimento ao mesmo tempo de um conjunto de atividades, a ideia que a professora Conceição fala, a metáfora de construir os vários andares do prédio ao mesmo tempo. Mas o que eu estou falando? O Estado Nacional precisa capitalizar esse processo muito mais fortemente do que acontece na Inglaterra, precisa financiar esse processo e precisa empurrar esse processo de industrialização com todas aquelas políticas que eu citei agora há pouco, mas fundamentalmente garantindo a expansão do D1. O que eu estou falando? Expansão do complexo ferroviário, da metalurgia e de outras atividades associadas, de outros setores associados. Então, o avanço nas ferrovias vai ter efeitos de encadeamentos muito importantes em outras atividades produtivas. Aqui é uma discussão já mais do Hirschman, que a gente vai ver depois também, olhando para os linkages. Na medida em que eu avanço na ferrovia, eu tenho encadeamentos muito importantes em necessidade de ferro, mineração, protosiderurgia, outros materiais, madeira, construção civil, cascalho, obras de infraestrutura. Isso vai gerar uma massa de trabalhadores assalariados que, com os efeitos multiplicadores, tem impactos importantes na construção de núcleos urbanos. Só olhar a
a história do interior de São Paulo é riquíssima em exemplos de construção de cidades nesse sentido, em torno das grandes estações ferroviárias. Ou seja, tem efeitos, grandes ou até pequenas, né? Tem efeitos de transbordamento gigantescos, diretos e indiretos, via massa salarial e via o entorno de atividades necessárias para se construir a ferrovia. Então, tudo isso puxa diversos setores. Então, a industrialização, a revolução industrial vem por aí. Além disso, eu integro mercados, diminuo distâncias, aumento a produtividade, integro áreas a uma lógica de reprodução capitalista, amplia a possibilidade de geração de excedente. Então, o processo de a industrialização brasileira, com todas as suas limitações, é uma industrialização tardia, não é uma industrialização atrasada nesse momento aqui. Só ilustrei, né? Então, eu tenho uma ênfase no D1, Departamento Produtor de Meios de Produção. Dada essa ênfase no D1, as necessidades de capital são maiores e eu não consigo construir esse D1 a partir de passos infinitesimais, como eu já falei. Eu não consigo construir aos poucos a partir de uma transição gradual como a Inglaterra fez. Eu preciso ter saltos, mudanças, rupturas, certo? Por quê? Porque há escalas mínimas de eficiência. Schumpeter tinha uma frase bonita, que dizia assim: coloque quantas diligências seguidas quiseres, que nunca terás uma estrada de ferro. Ou seja, eu posso colocar quantas carruagens, uma atrás da outra, seguidas eu quiser, que eu nunca vou ter uma estrada de ferro. Uma estrada de ferro não é uma soma infinitesimal de carruagens, por mais que olhando assim no sentido físico possa até parecer. Ela é outra coisa. Eu preciso de saltos, mudanças, transformações, rupturas. Então não dá para eu crescer aos poucos. E além disso eu tenho escalas mínimas de eficiência gigantescas. Aqui a necessidade de financiamento do Estado para implementar esse D1 vai ser muito maior. Vou ter problemas de financiamento por parte dos Estados nacionais para avançar nesse processo de industrialização. Problemas de financiamento que vão ser contornados de maneiras específicas, segundo os países, né? Mas eu vou ter um endividamento público forte, uma grande atuação do Estado para coordenar esse processo, um financiamento emissionário, também um financiamento parcialmente por parte dos capitais ingleses, também um financiamento por parte de alguns países da criação de bancos nacionais de financiamento. Isso ocorre na Alemanha, isso ocorre nos Estados Unidos, com a ideia de se centralizar capitais. Vou ter, inclusive no caso dos Estados Unidos, a formação das SAs, das sociedades anônimas, como uma forma também de, via mercado de capitais, muito anglo-saxão, né? Viabilizar uma parcela desse financiamento. Eu vou ter também, obviamente, financiamento com lucros reacumulados, mas eu tenho, então, dificuldade de financiamento desse processo. A Inglaterra se financia principalmente a partir pela sua posição de liderança no que diz respeito à colonização, né? Você está extraindo o excedente do mundo todo. Os outros países vão ter um pouco mais de dificuldades. E os desafios colocados são muito maiores, pelo fato das características inerentes ao avanço no D1. Além disso, para avançar no D1, eu preciso criar demanda para esses setores. Então, eu preciso atuar em diversas áreas ao mesmo tempo. Eu vou ter necessidade de políticas públicas muito mais fortes. Vou ter investimento em infraestrutura para viabilizar uma certa demanda para um determinado setor. E eu tenho encadeamentos entre os setores que precisam ser construídos ao mesmo tempo. Aí é a lógica do Rosenstein-Rodin, desculpa. Eu preciso avançar nas ferrovias, só que tenho diversos insumos para as ferrovias também. Então, para avançar nesse momento, eu preciso construir essas indústrias locais também. É diferente dos casos de construção de ferrovias em algumas cidades brasileiras, inclusive até na Estação da Luz, no caso também da Argentina, onde até os tijolos vinham de Londres.
Ou seja, se eu não consigo estabelecer uma indústria local orbitando em torno dessa expansão, eu perco possibilidade de expansão em escala ampliada do capital. Logo, eu preciso de políticas públicas muito mais claras, muito mais coordenadas, muito mais intensas. Isso vai ser um outro padrão para coordenar esses setores, viabilizar o financiamento e viabilizar o desenvolvimento deles ao mesmo tempo. Esse vai ser um padrão das revoluções industriais atrasadas. Lembrando que a lógica aqui dessa aula é trazer esse padrão, né? Ok. Quais políticas são essas? Só para a gente finalizar. Políticas de proteção à indústria nascente, como a gente já citou. A lógica é, eu tenho retornos de escala positivos na indústria. A partir do momento que eu vou avançando na minha curva de produção, eu tenho retornos positivos. Esses retornos de escala positivos façam com que eu aprenda ou que eu seja cada vez mais competitivo. Então a lógica é, eu protejo minha indústria nacional no primeiro momento, a la liste, para fortalecê-la da concorrência internacional. Eu protejo da concorrência internacional, eu dou subsídios, eu dou incentivos, porque eu sei que ela vai avançar no sentido de uma maior produtividade, para só depois, eventualmente, quando eu estiver preparado, eu vou enfrentar o capital na esfera internacional. Então, eu tenho proteção da indústria nascente, eu tenho desestímulo para exportação de produtos crus ou não manufaturados, né? Aquela lógica, por que eu vou exportar uma pele, um couro de boi, sendo que eu posso processá-lo domesticamente e transformá-lo em sapato? Gera mais emprego, mais renda, maior valor adicionado, maior encadeamento, avanço da industrialização. Então a lógica, todos esses países, de alguma maneira ou de outra, a Inglaterra também o faz, protegem, proíbem, desestimulam as exportações de produtos não industrializados. Ao contrário disso, dão incentivos para a industrialização local e subsídios para a exportação de produtos industrializados. Então, eu protejo a indústria nascente, desincentivo as exportações de produtos não industrializados para que eles sejam processados domesticamente, dou subsídios à exportação de produtos industrializados, do crédito farto e subsidiado, na medida do possível, para atividades core, para atividades chaves. Estabeleço políticas de atração de imigração. Por quê? Viabilizar a atração de imigrantes qualificados é basicamente desenvolver um processo de aprendizado doméstico. É viabilizar, indiretamente, né? Naquele momento, é viabilizar um processo de transferência tecnológica, é viabilizar um processo de aprendizado, dado que o conhecimento é tácito. Além disso, eu incentivo, por meio de diversas medidas públicas, políticas de espionagem industrial, políticas até de roubos, furtos de segredos industriais. Eu incentivo a atração de capitães da indústria em determinados setores. Então, eu tenho todo esse conjunto de políticas de incentivo à infraestrutura, construção de infraestrutura por parte do Estado, o Estado unificando o mercado, estabelecendo os padrões nacionais, regras, medidas nacionais, reduzindo as barreiras interregionais, incentivando a centralização do capital por meio da operacionalização através de bancos de financiamento, de investimento, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento. Então tem esse conjunto de medidas que é muito padrão no sentido de se viabilizar um processo de industrialização. Então, só retomando, tenho o circuito lógico da industrialização inglesa, a partir daqueles pré-requisitos. Tem um conjunto de características externas associadas ao capitalismo em sua fase concorrencial que viabilizam o espraiamento dessa revolução industrial para alguns países. Tem uma complementaridade
parcial, uma complementaridade seletiva, uma complementaridade parcial entre a Inglaterra, uma complementaridade restrita, desculpa o termo correto, entre a Inglaterra e esses países na divisão internacional do trabalho. Esses países beneficiam-se dessa divisão internacional do trabalho por meio do dinamismo, da exportação de commodities, da importação de capitais, financiamento por parte de capitais ingleses, inclusive em áreas de infraestrutura, como ferrovias, beneficiam-se da exportação de máquinas inglesas, da atração de imigrantes, ok? Além disso, esses países têm um conjunto de pré-requisitos internos semelhantes à Inglaterra, uma estrutura socioeconômica semelhante à inglesa no período pré-primeira Revolução Industrial, uma economia com grau avançado de urbanização, diversificação urbana, com relações sociais complexas, quebra do imobilismo tradicional, avanço no put-out system, na manufatura, ainda que em graus menores, avanço no grau de mercantilização das relações, existência de equivalente geral, um Estado nacional forte e capaz de financiar esse processo de industrialização, existência de propriedades, pequenas propriedades, um certo equilíbrio entre a relação capital-trabalho, uma lógica de remuneração que não é mais aquela tradicional a partir das corporações de ofício e outras instituições medievais, então tem esses pré-requisitos. A partir disso eu tenho um processo de espraiamento da Revolução Industrial ordinária para esses países. Qual é o padrão? O padrão inglês para finalizar, a partir do D2, muito vinculado à lógica da extração do excedente a partir da corrida colonial, da posição colonial inglesa de destaque. Esses outros países industrializam fundamentalmente a partir do D1, Departamento Produtor de Meios de Produção. Não há capacidade do D2 liderar todo esse processo, dado o fato da concorrência inglesa. Isso traz problemas de financiamento. Assim, o Estado adota políticas de financiamento muito mais amplas, vigorosas, construção de bancos nacionais, emissão de bancos que financiam o investimento industrial, financiamento emissionário, endividamento externo com a Inglaterra, utilização dos próprios capitais ingleses para investir em infraestrutura, constituição de sociedades anônimas, em alguns casos, mais anglo-saxão esse processo, para viabilizar o mercado de capitais, fluxos reinvestidos e por aí vai. Com todos esses desafios, as políticas públicas de desenvolvimento, uma estratégia de desenvolvimento que busca contornar os limites dessa complementaridade restrita e da lógica de chutar a escada é fundamental para o avanço nas industrializações atrasadas. Isso vale tanto para Estados Unidos, Alemanha, França, quanto Rússia e Japão. Cada país com suas especificidades. Agora, no próximo encontro, no próximo vídeo, a gente debate um pouco as especificidades de cada um desses países durante esse processo, nesse modelo mais amplo. Sempre retome a compreensão desse modelo para entender os processos de cada um dos países.